situação que a gente está vivendo, né? A gente fica falando, tô aqui falando de Prolabore, mas a gente está no meio de uma crise, a gente está com várias pousadas aí que nem estão podendo abrir, que nem estão recebendo hóspedes. Algumas pousadas até optaram também por não receber hóspedes nessa época, cada um com as suas opções, não tô aqui para discutir a opção de ninguém. Porém, muitos de vocês devem estar pensando, e como fica a questão da minha vida pessoal? Eu preciso ter um prolabore, eu preciso ter um salário, eu preciso sobreviver também, não é mesmo? Mas eu sei também que tem muitos de vocês que nem sabiam que a pousada devia pagar um prolabore para vocês. Pois é, gente, a pousada tem que pagar um prolabore para vocês, sim. E mesmo em momentos de crise, isso é muito importante. O que eu sei que muitos pousadeiros, isso mesmo antes da crise acontecia demais, vocês iriam falar para mim, não, essa sensação de que muitas vezes a gente não ganha dinheiro da pousada. Então, eu tenho vários dos meus alunos, inclusive, quando entraram no DPR, entraram com essa sensação. Poxa, a pousada só me dá despesa, a pousada não me paga salário, eu não tiro nada da pousada, porque, poxa, eu trabalho de graça, isso não tem jeito e tudo mais. Só que o que acaba acontecendo, que é uma das coisas que mais acontece aí entre os pousadeiros, novatos ou não novatos, vocês muitas vezes acabam caindo numa armadilha, que é a armadilha de misturar todas as suas contas. Então pensa aqui comigo, muitas vezes você está ali abrindo a pousada, pode ser que a pousada seja uma reforma de uma antiga propriedade que você tinha, ou até mesmo dentro da sua própria casa, muita gente aí recebendo Airbnb na vida, alugando as suas próprias casas, e muitas vezes a gente mora dentro da pousada, né, gente? O pousadeiro mora dentro da pousada. Então a gente tem essa tendência de misturar todas as coisas. Então, muitas vezes você vai no mercado e você não sabe qual que é o seu dinheiro, qual que é o dinheiro da pousada. Você faz compra para tudo, né? Faz compra para o café da manhã, mas também faz compra para o jantar da sua família. E tudo isso acaba misturando tudo na sua pousada. E quando você mistura, acontece que a pousada está pagando as suas contas e você muitas vezes não percebe isso. E por você não perceber isso, isso causa um descontrole nas contas da sua pousada, que muitas vezes o grande e principal responsável por isso é você mesmo. Sim, você mesmo pode ser o grande responsável por estar colocando a sua pousada lá no buraco, por estar dando prejuízo para a sua pousada. Parece uma loucura, né? Você fala, como assim? Eu mesmo, pousadeiro, estou dando prejuízo para minha própria pousada? Pois é, gente, exatamente isso que acontece. Porque quando você deixa a pousada pagar as suas contas, significa que você não tem controle delas. E por você não ter controle das suas contas, você acaba caindo nesse grande problema. Se você não tem controle, você não sabe o quanto você está gastando lá no final. Então você acha, não, gente, mas não tem nada a ver, eu não gasto quase nada aqui. Mas você não mede, você não sabe exatamente quanto você está tirando ali da pousada para pagar suas contas pessoais. Então como será que você não sabe que os grandes desperdícios aí da sua pousada podem estar acontecendo por sua conta mesmo? E essa falta de controle pessoal, ela acaba gerando outra coisa que também vai acontecer com vocês. Se você não tem controle pessoal, não tem controle da sua vida pessoal, muito provavelmente a sua pousada também está em descontrole. Se você não tem controle das suas próprias contas, a sua pousada está descontrolada também. Sabe aquela história que, por exemplo, como é que a pessoa vai chegar na sua casa e vai estar tudo organizado se você não é organizado? Então você não pode deixar com que a sua personalidade, a sua falta de profissionalismo com a sua própria vida passe para a pousada. Porque eu tenho certeza que se você tivesse organização na sua vida pessoal, você ia ter organização na sua pousada também. Uma coisa leva a outra. E a falta dela também. Então a falta de controle na sua vida pessoal também acaba levando você para falta de controle na sua vida profissional. E muitas vezes a gente tem essa impressão de por a gente ter um negócio próprio, isso não acontece só com pousada não, tá, gente? Acontece com vários tipos de negócios. E o que acaba acontecendo? Você usa a pousada como se fosse o seu caixa eletrônico. Ah, eu vou ali tomar um sorvete.
Ah, eu vou pegar dinheiro do caixa da pousada. Ah, eu vou ali comprar alguma coisa. Eu vou comprar o quê? Com o cartão do banco, da pousada, que eu sei que é onde tem dinheiro, né, gente? Já que a pousada não te paga prolabore, não te paga um salário, muitas vezes separadinho, porque você não tem organização nas suas contas, o que acaba acontecendo é que você usa a sua pousada como um caixa eletrônico. E quando você usa a sua pousada como um caixa eletrônico, você não está tendo controle de nada que está se passando lá por dentro. Já comecei a falar tanto aqui de Prolabore e antes disso eu acabei esquecendo de definir o que é esse bendito Prolabore, né, gente? Porque muita gente vem me perguntar também, Nath, mas o que é o Prolabore? Realmente eu tenho que ter isso na minha pousada? Então vamos lá para as definições técnicas do que realmente é o Prolabore. Então o Prolabore nada mais é do que o salário do proprietário ou dos sócios que trabalham na pousada. Então, se você tá aí, se você é proprietário ou você é o responsável, é arrendatário principal, você deve receber um prolabore da sua empresa. Isso é uma obrigação contábil, tá, gente? Então, muito provavelmente o contador de vocês, se ele não acertou isso com vocês, ele definiu algum número lá da cabeça dele, tá? Mas o certo é você definir junto com o contador qual que vai ser o seu valor de prolabore. Inclusive, em cima desse valor de prolabore, incidem alguns impostos. Então, por isso mesmo que é uma obrigação contábil e você tem que estar ligado nisso daí para não dar problema na sua pousada, tá? E uma coisa também que muita gente me pergunta é tipo, ai Nath, mas eu tenho alguns sócios na pousada, ou talvez o sócio é o proprietário do local e você só administra. Se o sócio não trabalha, se é somente um sócio investidor, ele não tem direito a receber prolabore, tá? Então fica muito claro isso, deixa isso bem claro aí nos seus controles, que o sócio que não trabalha não tem direito a receber prolabore. O sócio que não trabalha só tem direito a receber uma participação nos lucros, tá bom, gente? Mas ele não tem direito a receber um valor de prolabore. Só e somente só vocês resolverem fazer um valor pelo aluguel do espaço, aí é outra história. Então hoje a história é a gente falar de prolabore. Mas o que acontece com vocês, todos pousadeiros? Muitos de vocês, por não terem esse controle, acabam achando que o prolabore é o lucro. Ou então acabam tirando um prolabore variável, ou seja, esse mês deu lucro, então eu tiro mais da pousada. Esse mês deu menos lucro, então eu tiro menos prolabore da pousada. Isso que você está fazendo não é prolabore, tá? Porque o prolabore é um custo fixo e o custo fixo ele é apurado antes do lucro. O lucro é o que sobra lá na frente. É claro que você tem direito a pegar uma parcela do lucro para você. Eu não estou falando que isso é errado. Mas essa parcela que você tira do lucro é a sua participação nos lucros, não o seu prolabore. Tá claro isso? Espero que esteja tudo claro. Se não, vocês colocam aqui nas caixinhas de perguntas ou aqui nos comentários que no final da live eu venho ler por aqui. Só que, né, gente, vamos voltar aqui pro assunto então, né? Poxa, Nath, a gente tá aqui com um prolabore. Você tá falando pra mim que eu tenho que ter prolabore aqui na pousada. Mas a gente tá no meio de uma crise. E agora? Onde que eu vou tirar esse bendito prolabore? Pois é, a gente tá numa situação atípica. O que deveria ser o correto de estar acontecendo se agora fosse simplesmente uma baixa temporada aí no seu destino? O seu prolabore deveria estar sendo pago para você também como pousadeiro, tá bom? Então, independentemente da sua pousada estar aberta ou não, se a sua pousada está recebendo hóspedes ou não, o seu prolabore deveria estar todos os meses sendo creditado na sua conta no valor que está acordado, independente de ter lucro ou não ter lucro na pousada. Só que a gente está falando de uma outra situação, né? Essa é a situação ideal, onde vocês, talvez no ano passado, quando estava vendendo, já deveriam estar ligados nesse assunto, já deveriam estar se preparando para um momento como esse, criando reservas para isso. Como eu sei que a maioria não fez, a gente vai falar de como proceder numa situação como essa agora. Que você agora está numa situação que muitas vezes você não está podendo tirar um prolabore. E aí, Nath, eu não vou tirar um prolabore? Acontece o seguinte, gente, se você não tirar a prolabore, quem que vai pagar as suas contas? É a pousada que vai continuar pagando as suas contas? Você só tá falando, olha, eu não tô tirando o prolabore, é a pousada que tá pagando as minhas contas. Então vamos acertar isso desde já. Se você tem o seu único meio de pagar suas contas, de sobreviver, de comer, de pagar o seu aluguel ou qualquer coisa que você tenha pessoal, é a pousada,
vamos concordar que você tem um Prolabore. Por mais que nesse momento ele esteja reduzido, você tem um Prolabore. Então, que tal a gente começar, desde já, começar a dividir essa questão? E se caso você não esteja tendo um Prolabore da pousada, esteja tirando dinheiro de outros lugares, ok, então nesse momento seu Prolabore está zerado. Mas vamos, de uma vez por todas, implementar o conceito do Prolabore aí na sua pousada. O que acontece, tá, galera? Nesse momento também bem tenso aí dessa questão toda do Covid, da questão da crise. O Prolabore, como eu já comentei aqui, é um custo fixo. Então, como todos os custos fixos e variáveis nesse momento, você tem que correr atrás de diminuí-los. Tem que diminuir esse custo fixo de qualquer maneira. Tem desperdício aí rolando na sua pousada e o seu Prolabore pode ser um dos grandes culpados por isso também. Eu vou trazer um exemplo aqui da Márcia, que foi uma aluna minha que entrou no DPR antes da pandemia, tá? Então a história dela é um pouquinho diferente, mas também se aplica demais para esse momento. Quando ela entrou no curso, ela virou para mim e falou assim: não, Nath, eu não aguento mais, porque eu tô aqui, trabalho, a pousada até que dá dinheiro, mas não sobra nada para mim. Eu tô sempre sem dinheiro, não tenho dinheiro para fazer as minhas coisas pessoais, não tenho o que fazer. Aí eu falei para ela: bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos analisar primeiro aí os seus custos. Faça aí, né, o curso do passo a passo. E aí ela fez o curso e realmente logo depois que ela separou os custos dela pela primeira vez, isso foi lá em janeiro do ano passado, em 2020, ela virou para mim e falou assim: Nath, eu não acredito que a pousada me pagava tão bem. Exatamente, gente. Muitas vezes, por esse descontrole, por essa falta de separar o que é o seu custo fixo, o que é pessoal, o que é da pousada, muitas vezes por essa falta de controle, você acaba gastando muito além do que você imagina que você gasta na sua pousada. E quando você para fazer as contas e aquele número aparece na sua frente, você toma um susto. E esse susto, eu digo que é bom, tá? É bom porque você está saindo do sonambulismo financeiro, você está realmente vendo onde está o problema. Que foi o que aconteceu com a Márcia. Ela olhou lá e falou: gente, o problema está comigo. Eu tô colocando a minha pousada no buraco. A pousada não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro no final do mês, porque eu mesma gasto demais aqui dentro da pousada. Então, essa primeira consciência é uma das coisas que vai fazer você identificar onde é que estão os seus desperdícios pessoais. Então, quando eu falo aqui, galera, a gente precisa começar a reduzir os desperdícios da sua pousada. Que tal a gente começar a reduzir com os seus próprios desperdícios? Onde será que você, pousadeiro, está gastando demais nesse momento agora que você poderia deixar de gastar? Será que você está da mesma maneira que a gente faz com a pousada, tá, gente? Será que você não tá aí gastando muitas assinaturas que são desnecessárias? Pensa aí, gente, a gente tem conta de celular, conta de telefone, conta de Netflix, conta de TV a cabo às vezes. Tem um monte de contas mensais que muitas vezes elas estão ali só tirando aquele dinheiro do nosso bolso todo mês. Ou, por exemplo, também as tarifas bancárias. Mesmo exemplo que eu dei para pousada outro dia. Será que você não tem uma conta pessoal sua que você quase não usa e você tá lá pagando, às vezes, 50, 100 reais por mês de taxa bancária? Totalmente desnecessário. O que mais que você tem gastado aí com excessos que talvez você não precise? Seus próprios gastos pessoais, tá, gente? Supermercado que você compra demais e acaba indo pro lixo. Produtos de higiene e beleza que você compra, não termina e já compra mais um. Coisas pessoais. Ou então você gosta de comprar roupa, você gosta de comprar eletrônicos, você faz muitas assinaturas em aplicativos também, acabei esquecendo dessa, mas isso também rola, tá? Às vezes a gente assina vários aplicativos, assina um joguinho, faz alguma coisa do tipo. Você já parou para pensar que talvez seja esse o grande problema aí que você está enfrentando na sua pousada? O seu próprio descontrole nas suas contas pessoais? O seu próprio descontrole e falta de cuidado com a sua conta de água, com a sua conta de luz? Então, gente, se você não olhar para o seu umbigo primeiro e ver os problemas que você está causando dentro da sua pousada, dificilmente você vai conseguir fazer a sua pousada ter resultado. Então, tudo começa por você. Tudo começa por você analisar o seu Prolabore, analisar o que você anda fazendo aí com o seu dinheiro, com os seus gastos pessoais. E quando você parar para fazer essa conta, eu tenho certeza que você vai virar e falar assim:
Poxa, como que a Nath sabia disso? Eu sei porque eu já tive no seu lugar também, né, pousadeiro? Isso também aconteceu comigo. Eu também tinha esse problema com a pousada. A pousada pagava todas as minhas contas e eu não tinha noção de quanto era o meu prolabore. Isso só foi acontecer, eu só fui ter noção de quanto era o meu prolabore de verdade quando um dia um consultor me perguntou: qual é o seu prolabore? E eu olhei pra ele com uma cara assim: não sei qual é o meu prolabore. Exatamente, gente, eu também passei por isso. E quando eu olhei e falei assim, cara, eu realmente tenho que fazer essa conta. E foi até que rápido, porque eu era organizada nas contas. Só que tava tudo misturado, tá? Então as contas da pousada, ó, o avião passando, misturavam tudo com as minhas contas pessoais. E aí quando eu parei ali e separei tudo e vi o quanto eu, Natália, estava gastando com o meu sócio na época, aquilo me deu um susto. E eu lembro que naquela época mesmo o consultor já estava trabalhando lá na pousada e ele falou assim, olha, pra mim tá muito alto esse prolabore aí. E realmente, era um custo altíssimo, a gente tinha um custo mensal, custo mesmo, tá? De mais ou menos 6 mil reais. Pessoal, tá? Não tô falando da pousada, não. Então, quando caiu a ficha e eu falei, olha, agora é realmente a hora de mudar, tem que mudar, temos que começar a separar. Quando começou, foi só começar a separar, começou a aparecer aonde estavam os gargalos. Ah, era numa saída que muitas vezes não precisava, porque tinha as coisas ali na geladeira, a gente podia comer em casa. Era talvez nas contas, não, tô fazendo muita compra pessoal aqui no mercadinho próprio, que é muito mais caro do que comprar em outro mercado. Fora contas de aplicativos, assinaturas, Netflix duplicado, várias coisas que a gente pagava duplicado que não tinham muito sentido. E o dia que caiu a ficha, eu falei assim, bom, vamos separar isso e vamos ver o que vai dar. Foi aí depois que eu defini, olha, então beleza, agora a gente vai dar uma enxugada nisso aqui, então vamos diminuir esse prolabore de 6 para 3 mil no total, né, que vamos cortar pela metade, e foi a partir daí que a gente começou a enxergar aonde estavam os problemas. E depois com o tempo, tá, gente, diminuiu o prolabore, mas isso a gente conseguiu ir aumentando ao longo do tempo depois, tá? E isso só foi possível porque essa organização pessoal trouxe uma organização para a pousada que não existia antes. Então, gente, eu sei que agora a gente está numa situação que você tá pensando aí, não tem como eu ter prolabore agora, mas a grande verdade é que tem sim como você ter um prolabore agora. Principalmente se você enxugar essa necessidade sua mensal, do quanto você precisa tirar aí na sua pousada mensalmente, e você fazer as mesmas coisas que eu oriento você fazer para sua pousada, você fazer na sua vida pessoal. Aliás, começa pela vida pessoal. E depois você vai para o da pousada, que você vai ver como vai ficar muito mais simples. É muito mais simples a gente controlar primeiro aqueles nossos gastos pessoais para depois entender como que tudo aquilo impacta dentro dos valores aí da nossa pousada. Então, gente, vamos começar a separar, porque essa separação vai te fazer realmente começar a ver o lucro de verdade na sua pousada. Mesmo que você não esteja vendendo nada agora, mesmo que agora pareça um pouco impossível de você estar vendendo lucro, tá? E quais são esses benefícios de você ter esse controle, ter esse prolabore para vocês aí separado, tá, gente? A primeira coisa é você declarar uma independência da pousada. Então, quando você tem aquele seu custo fixo e você sabe que você vai receber aquilo todos os meses, você passa a ter um controle muito maior das suas próprias contas. O quanto você gasta, o quanto você pode guardar, como você vai usar com mais consciência seu próprio dinheiro. Isso vai ser extrapolado para a pousada depois. E esse controle, gente, ele permite que você realize outros sonhos. Então, por exemplo, igual eu falei, agora às vezes você está gastando muito em roupa ou em, né, tem gente, eu lembro que teve uma das minhas alunas que ela viu que ela gastava muito em biquíni, ela morava na praia e acabava gastando muito em biquíni. Então, você deixa de comprar essas coisas no impulso e você passa a comprar quando você tem um caixa, quando você tem mais dinheiro sobrando aí na sua pousada. E isso vai te trazer mais liberdade, mais lucro e mais controle da sua própria pousada. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, gente, como que vocês podem organizar
o Prolabore de vocês aí na sua pousada. Então, pega aí papel e caneta pra gente falar um pouquinho sobre isso por aqui. Então, pessoal, olha, o primeiro ponto para você organizar o seu Prolabore é você determinar qual seria um valor compatível para você estar sendo pago aí pela sua pousada. Como que eu determino um valor compatível para ser pago pela minha pousada, Nath? Então, você tem algumas maneiras, tá, gente? Então, a primeira delas é você imaginar o quanto você pagaria para alguém desempenhar todas as atividades que você desempenha hoje na sua pousada. Seria tipo um mini gerente, tá? Uma pessoa que estivesse ali, atendendo os hóspedes, resolvendo os pepinos, resolvendo tudo que você faz por aí. Quanto você acha mais ou menos que uma pessoa teria que ganhar para exercer uma função dessa? Quando a gente começa a pensar que a gente vai ter que pagar alguém, a gente passa a ser muito mais realista. Porque quando a gente pensa, olha, eu sou empresário, não, eu sou empresário, eu tô aqui para ganhar mais dinheiro do que eu ganhava antes. Não é bem por aí, tá? Você tem que primeiro pensar em tornar a sua empresa sólida para depois você pensar em começar a ganhar dinheiro. Porque a empresa, logo que ela começa, uma pousada, quando ela começa, ela precisa de investimentos constantes. Se você tiver o tempo todo investindo só em você ou só gastando esse dinheiro com você mesmo, você não vai conseguir ter resultados aí na sua pousada. Então, primeiro determine esse valor que seja compatível. Pensa que você teria que pagar para alguém, não pensa que é para você não, tá? Se coloca fora da situação, se coloca como um sócio gestor da pousada e tenta enxergar lá de cima o quanto que você pagaria efetivamente para um gerente ou para alguém desempenhar as funções que você e que seu sócio fazem. Importantíssimo também, tá, gente? Se você tem um sócio que trabalha também na sua pousada, então que rola muito por aí, casais que trabalham juntos, famílias que trabalham juntos, cada um tem que ter o seu Prolabore. Então, o casal, ou o casal pode ter um Prolabore, depende de como vocês decidem organizar as finanças de vocês. Mas cada um tem que ter um valor de Prolabore que vai para cada um deles, tá bom? Então, isso você tem que determinar na hora que você for fazer essa divisão, esse controle. Então, dá uma pesquisada no mercado, vê o quanto é pago e nesse momento de crise, eu vou dar mais uma sugestão. Não adianta só olhar o valor do mercado não, tá, gente? Porque talvez o valor do mercado não esteja sendo possível para você aí como pousada. Então, o que eu sugiro nesse momento de crise é faça uma auditoria dentro dos seus custos. Olha, Nath, esses são os meus custos mensais, isso eu gasto todo mês, o que eu tenho que pagar todo mês, se eu tenho dívidas. Mesma coisa que você faz com a pousada. Crie metas, tá? Então, eu gasto mais ou menos tantos reais de comida. Eu gasto tanto de aluguel, caso você tenha. Eu gasto tanto com as contas de telefone e tal, coisas pessoais. Coloque isso tudo numa lista e faz uma auditoria. Aonde eu posso diminuir? O que eu posso eliminar desses meus custos? O quanto pode ser o meu Prolabore? Quanto pode ser esse valor, de modo que eu consiga honrar com todos os meus custos que são necessários de ser honrados nesse momento, tá? Então, aqui vale a mesma dica que valeu para a pousada. Tem uma dívida, hora de renegociar. Tem uma conta que você talvez não queira usar, não queira pagar mais, não possa pagar mais, não tenha mais por que você pagar mais, negocia. Veja tudo que é realmente essencial para a sua vida. O que não for essencial para sua vida, esse momento é a hora de você cortar. Pode ser provisório, tá, gente? Do mesmo jeito que o Prolabore agora da época da pandemia, vai ser um Prolabore mais baixo, não tem problema. É algo provisório que você vai fazer para lá na frente você ter algum resultado diferente, tá bom? Então vamos pensar em como fazer isso agora, nesse momento. Segundo ponto, seja honesto. Tá? Então você tem que ser honesto com o quanto você pagaria para alguém e o quanto você receberia, o quanto você está disposto também a receber numa época como essa. Temos que abrir mão de certas coisas em momentos como esse, temos que abrir mão de luxos, temos que abrir mão muitas vezes até de estar guardando dinheiro. Então a gente tem que realmente pensar em economizar e gastar cada vez menos. Feito isso, definiu seu Prolabore agora de época de pandemia, tá na hora de você desmisturar essas contas. Então,
começa a separar a forma de pagamento dessas contas. Se, por exemplo, tem uma conta pessoal sua que está sendo paga na conta jurídica da pousada, elimina isso para já. Você tem que pagar aquilo de maneira direta, seja com dinheiro, seja na sua conta pessoal. Você é responsável por essa divisão. Lembre-se que quem mistura não tem controle nenhum. Então agora é a hora realmente de você desmisturar as suas contas e fazer 2 controles, tá, gente? É um controle financeiro pessoal e um controle financeiro da pousada. Então são 2 controles que a partir de agora você tem que ter aí dentro da sua pousada. Nossa, Nath, mas é muito complicado. Como é que eu faço isso no mercado? Gente, não é complicado não, é a gente que bota empecilho. Então, um exemplo prático. Você vai no supermercado, não dá para eu separar, eu vou numa vez no mercado para mim e outra para pousada. Não tem problema, eu também fazia isso. Mas aí o que eu fazia? Eu pegava, fazia dentro do carrinho, eu separava já. E aí eu passava primeiro uma parte da compra. Opa, tá aqui, passei primeiro a parte da pousada. Passou, olhei na tela, olha, deu tanto. Eu anotava, então eu sei que isso daqui foi referente à pousada. E aí eu sabia que o restante era referente à minha parte pessoal ou vice-versa. Tá vendo como é fácil muitas vezes a gente separar? Você não precisa chegar em casa e ficar marcando, tá? Por um tempo eu fiz isso também, mas é muita perda de tempo. É muito mais fácil você ir separando dentro do próprio carrinho e na hora que você passar, você fazer esse controle e anotar por ali. Dá pra separar, galera. Dá para separar muito bem. E vamos começar também a separar um pouco do físico ali da pousada, tá? Não é porque acabou o açúcar na sua casa que você tem que correr na pousada buscar. Você tem que ter mais controle com isso, porque essas pequenas misturas são o que fazem a sua pousada acabar ficando sem lucro no final e sem você saber o quanto você gasta. E a gente já falou muito aqui, se você não sabe o quanto você gasta em cada uma das áreas na sua pousada, você acaba não sabendo como cobrar o seu valor de diária ideal. Você não consegue cobrar aquele valor que realmente é o que você tem que cobrar do seu hóspede. E aí você tem problemas de vendas, ou quando você vende, você não tem lucro, então você acaba causando diversos problemas. Então, primeiro passo é organizar a casa. Aproveita esse momento, gente, aproveita esse momento de pandemia, que é a hora ideal para você organizar a casa aí da sua pousada. É a hora ideal para você conseguir desmisturar essas coisas, para você profissionalizar o seu atendimento. Lembrando que agora, galera, essa pandemia veio para separar quem é profissional de quem não é profissional. Quem não é profissional não vai conseguir sobreviver por muito tempo nesse mercado. E aí, de que lado você quer estar? Conta pra mim de que lado você quer estar aí, pousadeiro. Eu tenho certeza que você quer estar do lado de quem é profissional, de quem é um pousadeiro que realmente consegue viver com qualidade de vida, receber o seu prolabore, ter lucro na pousada, conseguir reinvestir e ter resultados no seu negócio.